Sejam bem-vindos ao Falando de Fraude, o podcast dos bastidores do mundo de cibersegurança e prevenção. Eu sou Afonso Moraes, CEO da Moraes Advogados, criador e apresentador do Falando de Fraude. E hoje nós temos um episódio especial, que vai inclusive num dia especial, no horário especial, vai ao ar esse podcast hoje, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 2025. Aqui nós vamos desvendar alguns segredos de cibersegurança, mas hoje nós vamos focar no empoderamento da mulher, na participação da mulher em cibersegurança, fazer uma homenagem. A gente trouxe uma convidada especial, e está aqui ao meu lado uma host especial, a Andréia, co-host, aliás, para fazer todo esse programa, apresentação, esse empoderamento das mulheres. Andréia, e aí, a nossa convidada, quem é a nossa convidada especial nesse dia especial, hoje que nós estamos vivendo, dia 8 de março? Bom, para mim é alguém muito especial. Eliane Rodrigues, CISO da Vitex, profissional no mercado de cibersegurança há algumas décadas. Ela não revela a idade, ela não revela números exatos, mas é alguém que está há 5 anos já comigo como ativista na WOMC, Latam Women in Cybersecurity, ajudando a trazer mais mulheres para esse segmento que é tão masculino. Ela tem tanta bagagem e tanta história para contar que eu nem sei como é que a gente vai fazer para caber tudo num único episódio, doutor. Mas vamos trazer o que for possível dentro de uma hora, tentar explorar os insights e a vida dela, né, dessa convidada, Eliane Rodrigues. Mas antes da gente passar para Eliane, me permita, né, a gente tem que apresentar nossos patrocinadores, que sem eles o programa não poderia estar no ar, não poderia continuar. Então, agradecer muito os nossos patrocinadores. Então, o episódio de hoje, o nome é um nome que ele é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente também vai falar um pouco sobre a cibersegurança, né? Então, Andréia, o que você tem para apresentar a ela, ou deixa ela se apresentar? Fazer um resumo, né? Porque o currículo dela é vastíssimo, né? A honra de apresentar minha querida Eliane Rodrigues. Ela tem mais de 25 anos de carreira em segurança da informação. É Chief Information Security Officer, CISO, na Vitex. Professora na FIAP, uma das grandes referências em cibersegurança na América Latina. O seu trabalho na área já lhe rendeu reconhecimentos como Top Women in Cybersecurity Latam em 2020 e 2021. Ela é uma grande mentora e palestrante, ativista, dedicada, né? Ajuda, mentora outras mulheres para virem para o nosso segmento e para conseguirem crescer em cybersecurity. Se dedica a preparar mulheres para o mercado de cyber como Team Coach na WOMC, que é uma ONG voltada para empoderar as mulheres na nossa área. A gente já está nessa jornada juntas há mais de 5 anos. Ela também participou de normas, tradução de normas ISO pela ABNT, então ajuda a contribuir com o mercado, com o seu conhecimento, para que a gente tenha padrões ali a seguir. Tem certificações como Ethical Hacker, DPO, que é Data Privacy Officer,
é Professional Scrum Master, é mestre em gestão de projetos e, para quem gosta de curiosidades, ela é mãe de uma turminha muito especial. Do Pitoco, da Pipoca, da Espoleta e do Cidinho, que são os gatinhos inseparáveis dela. É isso aí. Os gatinhos fazem a parte emocional ficar mais estabilizada, né? Eu faço isso porque eu tenho 3 cadelas, né? Então, em casa eu tenho empoderamento, né? Porque eu sou o único ser humano ou não animal masculino. O resto são só mulheres, então eu sou minoria em casa, né? Eu tô achando que até os peixes são femininos, mas não dá para saber o sexo, né? Mas assim, é filha, mulher e 3 cadelas, né? Então, hoje, além de a gente fazer essa história da Eliane, né? Mas antes disso, nós esquecemos, hein? E o papo descontraído? O que aconteceu de engraçado ou em cibersegurança durante essa carreira, todo esse currículo maravilhoso que você tem, Eliane? Então, primeiro, agradecer o convite nesse dia especial, você, Afonso, aqui com a Andréia também, que para mim é uma honra estar aqui com vocês. Falar que eu falo a idade, tá, gente? Eu tenho 29 anos, é que eles não acreditam. Eu comecei a trabalhar com 4. Com 25 anos de carreira, Comecei 29 muito menos jovem. 25, 4 anos. Entendi. Esse é o ponto, não acreditam em mim. Mas eu estou muito honrada de estar aqui nesse Dia Internacional da Mulher. É um prazer para mim. Eu luto bastante junto com a Andréia, junto com as pessoas, para empoderar as mulheres, para trazer as mulheres para perto. Então, muito obrigada por esse convite no dia especial. E aí, falando de um episódio engraçado, eu fiquei puxando aqui qual vou contar, né? Não vou citar nome de pessoas e empresas, mas eu sempre fui muito dedicada a tentar fazer dar certo. E até não façam o que eu faço. Às vezes a gente passa dos limites tentando ser dedicada. E eu tinha um parceiro na empresa e a gente precisava de servidor, precisava comprar uns servidores e nunca tem muito dinheiro, né? O orçamento era curto e aí a gente não conseguia. E a empresa estava jogando fora, assim, umas blades, uns servidores que já estavam antigos, né? Não serviam mais. E aí, quando a gente descobriu, a gente conversou com o pessoal que cuidava ali dessa parte de facilities, e a gente descobriu e falou, não, vocês vão descartar, a gente quer. Mas não tem como pagar a logística para tirar, porque a gente vai descartar e não tem dinheiro, né? Não, a gente vai buscar. Eu e meu amigo já pegamos o meu carro, já fomos na empresa, enfiamos a blade dentro da empresa e onde a gente vai guardar? Não tem lugar para guardar. Não, a gente guarda embaixo da cama. Aí colocamos a blade embaixo da cama dele e ficamos usando o servidor embaixo da cama dele lá em tempos antigos, tá, gente? Hoje em dia não façam mais isso. Mas ficamos usando a blade embaixo da cama dele, então a gente precisava fazer as coisas lá na casa dele, o negócio embaixo da cama e funcionou por um tempo. Detalhe, era para o seu uso pessoal? Não, para Você empresa. era uma startup? Não, era uma empresa grande que eu não posso falar grande. o nome. Ainda bem que hoje não acontece Então, mais isso, né? Não, hoje em dia não. Será, Afonso? Será? Espero que não, né? Porque hoje em dia, com o nosso crime organizado, com um passo à frente, cybercrime organizado com um passo à frente, com a Deep Web, com a Deep Web, segundo alguns convidados, né? Informação convidados, né? Que eu sempre reporto. Se compra as coisas até no Mercado Livre aí, então você imagina. Então hoje, por isso não façam o que eu faço. tem que dormir, como falava minha avó, com um olho aberto, né, e o outro fechado só, né? Então não pode. Hoje o tema que a gente vai falar um pouco, né? Porque hoje o tema é carreira mesmo, né? A sua carreira, a carreira da Andréia, para demonstrar não só para a sua ONG, a IONSE, mas outras ONGs nós temos, aí o TI de Salto, amiga da Andréia, né? Ou então a Cybergirl. Nossa, olha, a lista é extensa. Eu nem cheguei a te apresentar todas as minhas amigas, mas tem uma ONG também. Tem, né? o CultSec, a mas não é voltado para mulheres. Não? Temos a Cyber Security Girls, a WOMSE, o TI de Salto, FEMIT, Elas Programam, Minas TI, Tech Power. Puxa, eu tenho acesso a Mas mais de mesmo assim- 20 grupos Mas voltados mesmo assim, para são mulheres. 28% no mundo masculino de Pois é. cibersegurança. Pois é, mas a gente ainda vai mudar. Dizem que vai demorar para a gente ter equidade uns 60, 70 anos. Ah, eu A acho gente que vai não. Eu chegar ouvi lá. 300, então 60 já tá bom. Não, É porque eu eles acho fazem que- recorte por nível hierárquico, por isso que às vezes tem uns números maiores. Se dependendo falando de fraude, esse podcast, vocês vão ter
uma equidade assim até 2030. Deus te ouça. Porque vocês têm um grande, além de vocês terem esse papel de conhecimento, da visão feminina, tem um outro detalhe, né? Vocês são fomentadoras como mães da nova geração. Então, a nova geração que a gente chama de nativa, né? Que já nasce. Então, vocês vão fomentar isso com essa educação digital e as pessoas vão, nessa educação digital, eu creio que as meninas, né, vão se interessar também, porque vocês vão levar conhecimento para esse ramo, né? A gente tem aí projetos também, esqueceu de falar da Tech Kids, que é de mulheres também. Tech Kids, Sec for Kids, temos a Somos que aí é voltada para inclusão dos negros em cyber. Sim. E aí indifere o gênero. É um outro detalhe que a gente tem que ver. Eu acho que, na minha opinião, modesta opinião, eu acho que o problema das pessoas de uma outra raça que não é a branca, a negra, por exemplo, ela não é só a cor da pele. Eu acho que aí é um problema social, né? Eu acho que eles têm menos acesso, porque têm menos conhecimento, a escola é diferente. Eu acho que é esse o problema, né? Eu não trato tanto, não sei, porque eu fui criado onde não havia muita... apesar de eu ser europeu, eu fui criado uma maneira que não havia essa diferença. Eu sou carioca, fui criado no Rio, né? E no Rio parece que é diferente um pouco do Brasil com relação à pessoa negra. Lá ninguém vê a cor. Eu aprendi isso no meu trabalho profissional como advogado e call center. A gente eu não vejo a cor. Eu vejo eficiência, a qualidade das pessoas, né? Um dia eu já falei isso no programa. Uma vez eu gosto muito, quando podia, fazer entrevista das pessoas, né? Quando chegava na empresa, fazer pelo menos uma parte da seleção, e uma pessoa de cor me perguntou, eu posso usar barba? Como assim? Quando ele queria dizer assim, eu já sou negro, chamo muita atenção, vou usar barba ainda, né? Faz um tempo, a barba não era tão predominante como hoje, né? Já tinha, mas não tão. Eu falei, não, você pode vir do jeito que você quiser, desde que você faça o seu trabalho, a gente não está olhando sua figura, desde que você esteja composto para trabalhar, você pode vir de bermuda, de chinelo, não tem problema, de barba. Entendeu? Então, eu acho que é mais por essa parte, né? Eu acho que tem que dar oportunidade sociais para as pessoas, dar boa escola, dar ensino, né? E mostrar, né? As mulheres ficaram muito tempo em casa, saíram de casa, realmente demora, né? Demora a passar isso de gerações para gerações, né? Sempre teve as que saíram na frente, né? As que fazem carreira solo, inclusive, né? Mas estou falando de uma maneira geral. Vamos falar de você. Como é que você começou, né? Como é que ela começou? Foi sua mãe? Foi seu pai? Como é que você descobriu a segurança, a biossegurança? Há 25 anos atrás, você falou? É que eu era bem criança. 25 anos atrás, pelo que eu me lembro, o máximo que tinha era gente que consertava computador ou montava computador. 25 anos atrás, começou aqui em 97, 98? Não, 25 anos atrás, 2000, né? 99, 2000. Então, logo depois da internet veio. A internet foi um pouco antes do bug do milênio. A internet veio em 95 para o Brasil, o primeiro curso de internet, e aí, logicamente, começou a se montar o pessoal de TI, pessoal de segurança em 2000. Demorou 5 anos, né? Você entrou justamente no começo que estava precisando, né? Que é aquela história. Assim, primeiro veio a atividade, depois veio a regulamentação da atividade e veio a prevenção, né? Sim. Eu entrei na tecnologia como tendência. Aí você perguntando foi na escolha da faculdade. Eu queria dar aula. Hoje eu dou aula porque sempre... Mas antes de você entrar na faculdade, vamos lá para o começo. Como é que era a sua vida de adolescente? Você gostava de tecnologia? Não, na verdade, adolescente nem tinha computador. Eu fui ter você gostava acesso... de tecnologia? Não tinha, nem gostava de matemática, na verdade. Eu queria dar aula para criança. Você gostava de humanas? Humanas, queria e você dar aula para criança. Está seguindo uma coisa genética, né? A mulher nasceu para casar, dar aula, é isso? Eu sempre gostei de gente, assim, eu sempre gostei de gente desde pequena. Eu sempre gostei de estar com gente, de conversar. Aí o vírus não tinha atingido você. E eu queria dar aula. Minhas tias eram professoras, então muito do exemplo. Modelo. Eram diretoras de escola e eu achava muito legal essa parte de dar aula, então eu estudei para dar aula. Tinha zero contato com tecnologia nessa época, assim, muito pouco. Mas a minha mãe era muito visionária, então minha mãe me colocou lá nos primórdios naqueles cursinhos de computação.
Ela falou, não, você tem que fazer um cursinho de computação. Em vez de colocar na datilografia, a datilografia estava morrendo. E ela, visionária, falou, não, vai para o curso de computação. Não, mas assim, então você agradece a sua mãe, porque todo mundo, as mães mais tradicionais, elas fazem isso, vai dar aula, faz pedagogia, faz letras e faz datilografia. No meu caso, eu não só fiz datilografia na escola mesmo, eu fiz taquigrafia, para você ter uma ideia, né? Coisa totalmente inútil, né? Hoje, né? Mas no passado... Não, era também, já era inútil naquela época. Nunca vi ninguém fazer taquigrafia, foi usar só no judiciário, né? As secretárias usavam muito. Mas As na minha secretárias época, usavam muito para tomar notas de uma forma muito rápida. Mas não é o caso de homem, né? Secretário também não é professor. Homem não era exercia. o secretariado, Há 50 não anos era a sua atrás, profissão. há 50 anos atrás, não via homem secretário, né? Sim. Então, a sua mãe teve um insight fantástico. É interessante foi porque a gente tendência. fala, a mulher não vai para a tecnologia porque ela não tem uma referência na família. Exatamente, por isso que eu falei. Uma mãe, uma tia, uma vizinha. Pô, a sua mãe, sem estar na área e sem ser referência, te deu a referência. Isso é bem a carreira diferente. dela, olha, de letras para tecnologia, naquela época que estava nascendo, ninguém sabia né? Que é a mesma coisa que ser atriz, né? Que, E como foi esse curso? Você curtiu? Era bem abrangente, né? Na época eu aprendia lá o Windows, uns bancos de dados que nem existem mais, mas era abrangente. DBase, né? DBase, era Lotus 1, 2, 3. Era super abrangente, assim, tipo, vamos entender de computação, o que tem de código na época, como funciona, como funciona o ambiente para entrar no computador, como você faz um Ctrl+C, Ctrl+V, era o básico e mostrando. E para mim foi uma descoberta, porque eu nem tinha computador. E aí eu já voltei para casa para minha mãe falar que eu preciso ter um computador. Então a gente junta ali, já juntou dinheiro para comprar um computador que eu nem sabia muito para que eu ia usar, mas eu entendi que era o futuro e que eu precisava estar ali entendendo sobre computadores. Então minha mãe teve essa visão, obviamente conversando com pessoas, mas visionária, olhando tendência. Que ano foi isso, Eli? 94, acho, 95, por aí. Eu até essa data eu também não tinha um computador. Em 94 era caro, né? 94 eu me formei na Faculdade de Ciência da Computação. E o meu único contato com computadores eram no laboratório da universidade. Então, como eu não tinha possibilidade, ninguém me deu, ninguém me potencializou, eu chegava mais cedo na universidade, assumia a mentoria de programação em Pascal no laboratório, até ganhava um desconto e para poder usar o computador lá. Então, você imagina, eu me formando em 94, sem usar o computador. Eu não tinha em casa, tinha que ir para a faculdade para usar. Mas era muito grande, eu que sou mais um pouco antigo, né? Eu sou muito ruim de datas, né? Mas eu me lembro que eu conheci um cara, ele já até morreu, o filho dele virou cyber. Ele era o cara mais inteligente naquela época que eu conheci na minha vida. Ele trabalhava numa grande empresa multinacional e ele tinha um computador em casa. Era metade dessa mesa aqui. Era gigante. Era metade dessa mesa aqui. Ele é o único cara que tinha, né? Mas em 94 a gente já tinha os PCs. Foi antes. Isso foi... 90, 91... nessa época, mais ou menos. O povo estava fazendo... Eu sei porque assim, comecei no mundo corporativo em 94. Fui fazer estágio em 94. Ali para 91, 92, começou ali as reengenharias de processos e os downsizings, o povo saindo do mainframe e indo para média ou baixa plataforma. O que era baixa plataforma? Eram as redes. E as redes já tinham os PCs, que era aquela caixota embaixo, assim, com aquela tela gigante, mas já não era esse mainframe de parede que a gente via, entendeu? Não, o dele, então teve o downsizing para essas plataformas nessa geração dela. Eu não tive curiosidade, nem tenho muito lembrança, mas era como se fosse um computador hoje, um desktop, ele era deitado, ele era desse tamanho assim, eu lembro, na casa dele. Sim, tinha. Ele era deitado, mas eu não sei data, mas eu sei que antes de 93, que em 93 eu me separei. Como era um amigo comum, deve ter sido de 90, 80 e pouco. Tem um outro detalhe, né? A primeira coisa que chegou no Brasil, eu também não sei a data, sou ruim de data. A primeira coisa que chegou no Brasil de computador que podia ser usado era um NS80. NS80, NX80, um negócio assim. Eu acho que foi 89 ou 90. E minha ex-esposa me deu um de presente naquela época.
Eu sempre gostei de tecnologia. Mas parece que a genética, ela se recicla. Sua mãe devia, talvez, alguém lá que gostasse de tecnologia. O que aconteceu? Ela trabalhava numa empresa que já tinha Exatamente. computador e aí ela O que viu a aconteceu com o meu necessidade. computador? Meu filho pegou o computador para ele. Pegou o computador para ele. Ele é um cara hoje de alta tecnologia, não é cyber, mas é um cara de alta tecnologia. Ele que ficou com o computador. Eu não tive a oportunidade de usar o computador. É sério isso, né? E aí Foi furtado dentro da própria eu casa. lembro que em 95 ele fez o primeiro curso que tinha no Brasil de internet. Em 96, ele começou a fazer essa parte de montar computador, cuidar de coisas. Ele pegou todos os meus clientes, ele fazia isso aí, sempre necessidade. Ele quis. Eu sei que com 15 anos ele acabou emancipando, ele abriu uma empresa, não tem nada a ver com cibersegurança, volto a falar, ele gostava disso e achou que isso aí daí ia dar um dinheiro para ele. Ele é publicitário, tem uma empresa de marketing, sempre fez isso, mas hoje ele fala, ele dá curso, dá palestra, tem uma coluna na CNN sobre inovação e tecnologia, né? Ele se coisa curiosa, né? Ele sempre gostou muito de gadgets. Então, o que ele faz? Ele contratado pelo Google para quando sai algum aplicativo, algum aparelho novo, ou a Apple para testar esse aparelho. Mas ele começou e não foi para a área de cibersegurança. Mas ele roubou o computador lá e foi... Olha só. E aí, então, você foi para o curso, curtiu, curso, aprendeu, teve visão geral. Eu aprendi a programar em Clipper. Clipper, E né? depois usei isso na vida. Clipper era o mais simples que tinha, Não, me mas lembro. nessa época, passaram, sei lá, 10 anos depois eu estava numa empresa que tinha uns programas em Clipper lá e pouca gente sabia Clipper mexer. morreu em 2000, acho. Eu sei tudo isso aí de Clipper, de Base, pelo seguinte, eu sempre gostei de tecnologia, mas não fui para a área. Mas em 90, eu fui na Fenasoft, primeira feira Eu lembro da Fenasoft, eu queria fazer um programa jurídico e um programa de cobrança. Eu sempre tive a parte de cobrança separada do escritório. E não tinha nada, era um lixo que estava lá. Então eu achei um cara, não sei aonde, que ele programava em DBase. Por que eu falei do DBase, né? Sim. E ele fez um programa de jurídico de computador e amarrou para morrer em 1999. Não sabia, também quando eu contratei, a gente fez um programa junto. A gente ficava depois do expediente durante 6 meses e eu passava para as informações como é que era. Basicamente era uma ficha de acompanhamento de processo, né? Aí ia dando informação. Ele criou um programa muito bom, ficou muito bom, operacional, não técnico, né? E de cobrança. Então eu lembro, por isso que eu lembro do Clipper. Aí depois que a gente descobriu que estava em DBase, que já estava acabando, por que não escreveu em Clipper, que era muito mais moderno naquela época a linguagem, né? Sim. E então, aí eu fiz o cursinho, né, de computação, comprei o computador e eu já tinha uma vontade de descobrir as coisas. Eu não sabia de computador, minha mãe trouxe a ideia, eu conheci gente que me falou do futuro e aí eu não sabia escolher um computador, né? Nunca tinha visto um. Então eu já achei um amigo que vendia, falei para ele, me monta um computador moderno. Então ele já me vendeu. Antigamente era montado, né? Ele montou. É um detalhe importante para vocês. O computador não é hoje que você vai e compra, né? A primeira empresa que tinha um computador de marca no Brasil foi a Itautec, né? Mas foi bem depois isso aí, mas o resto era montado mesmo. Era montado, é. Eu cheguei a advogar para algumas empresas que montavam computador. Ou os meninos que nem seu filho, né? Aprenderam e aí eles montavam. E aí eu tinha um amigo desses que montou para mim, então eu tinha lá um computador modernão que eu nem sabia mexer muito, mas tinha feito cursinho. Ele era o que? Não era nem Pentium, o que era? Não me lembro. Isso eu não sei. Antes do Pentium era eu não lembro como. Era o 368? Eu acho que era o 368. Isso. Agora eu lembrei alguma coisa. Acho que foi o 368. Para vocês verem a evolução. A gente não está falando ia falar um pouco de IA, mas a gente está vendo a evolução da carreira da carreira da Eliane e a evolução dos computadores, né? Não tinha nem internet no computador, né? Era um computador standalone. Standalone. Que a gente falava. Não tinha internet ainda. E aí quando eu entrei na faculdade, então, quando eu fui fazer o vestibular, uma amiga da minha mãe, também visionária, acho que as duas até se conversaram ali para quando sugeriu o curso, me falou, faz ciência da computação, que era um curso novo, que estava se descobrindo ainda. E eu falei, mas esse curso é bom? Ela falou, vai que vai dar dinheiro. Então eu vou fazer esse para ficar rica. Então entrei na TI assim, meio sem querer não, né? Com visão de mulheres fortes que passaram na minha vida.
E fui fazer, a pessoa que odiava matemática, de repente caí lá na faculdade, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Estudei, Se encontrou. me encontrei, aí depois que comecei a trabalhar, comprei um computador mais moderno, porque aí eu já entendia mais de como funcionava, virei programadora, na época, os devs, né? E aí esse já tinha internet. Aí na faculdade tinha internet, né? Tinha internet. Na faculdade eu tive contato com a internet, com as salas de bate-papo da UOL, os primeiros chats da vida. Eu fazia auditoria das Olha salas de só. bate-papo. E aí eu fui descobrindo os primeiros hackers, que eu lembro que na faculdade um menino tomou advertência porque ele roubou a senha de todo mundo. Então já estava começando os primeiros hackers, foi lá no laboratório e conseguiu Mas pegar então, a senha mas de a todo forma de mundo. treinar é começar por aí, né? Começar a roubar Mas a gente nem as senhas. entendia ainda o que dava para fazer, né? Tava se descobrindo tudo. E aí depois a internet em casa, aquela internet de escada, que só podia entrar depois da meia-noite para contar um pulso Porque era só de muito caro. telefone. Era muito caro. Minha mãe me matava se eu entrasse 11h59. Principalmente se fosse internacional, né? Não, tinha que esperar da meia-noite, aí eu entrava na internet, aí ficava conversando até as 3 da manhã, no outro dia acordava às 6 para ir para a faculdade, mas era jovem, né? Valia a Então, pena, valia a pena, dava né? certo. E fui aprendendo, fui gostando da área e comecei a estagiar como desenvolvedora, que antes chamava programadora, então tinha muita piadinha, né? Porque mulheres programadoras. E aí fui conhecendo o mundo digital. Fiquei muito tempo como programadora e eu sempre fui muito ativa, eu sempre quis entender. Já que eu estou aqui dentro, eu quero entender para onde eu vou. Então, eu trabalhei com suporte, com tester, com muitas coisas aí no caminho para entender a área. Fui trabalhar com projetos e aí, em projetos, eu entrei na segurança da informação. Segurança da informação foi um projeto de muitos. E eu olhei aquela área e falei, não, é nessa área que eu quero trabalhar. Em que ano foi, Eli, que você entrou em segurança? 2013, 12. Foi entre 12 e 13 que eu entrei em segurança da informação como projeto. E daí eu fui explorando, por isso que eu virei Scrum Master. Porque como que eu vou ter uma voz ativa em segurança da informação, que era uma área nova para mim. Então, virei Scrum Master, comecei a trabalhar, porque eu entendia muito de projeto, comecei a construir os projetos de segurança. Segurança era uma área muito só técnica, né? Não sabia falar de processos, não sabia falar de negócio. Então, eu falei, então, é aqui que eu vou me encontrar primeiro. Comecei a trabalhar com os projetos, virei, na época, Product Owner, que era uma coisa nova, falar de produto e da pessoa de produto. Então, eu fui por essa área e fui estudando, fui tirando minhas certificações, fui entendendo aquele mundo e fui entrando na segurança da informação. Em 2013, 2014, qual que era as dores da segurança digital? O que a gente tinha de ataque? Tinha, primeiro, segurança em si, né? Porque eu acho que no começo a segurança era ou aquela pessoa lá muito, que a gente chamava de hacker, né? Mas hacker é todo mundo, mas aquele que entrava para descobrir as coisas abertas ali, que era aquela época que era só mato. Ou era o pessoal que fazia uma auditoria, de certa forma, né? Ia lá, via as políticas, via o que estava faltando e passava para a infra fazer. E em 2013 começou-se a entender que a segurança é uma área que tinha que desenvolver as necessidades dentro da área, que precisava de pessoas técnicas de segurança dentro da área, de processos. E começou-se a falar muito de APT. Começaram os ataques APT ali, a surgir essa ideia de ataque APT. Explica direitinho, que tem gente que vai ouvir e não conhece. O que eram os ataques APT? Até hoje estão aí, né? Mas a gente aprendeu um pouco a lidar com eles. Era os ataques persistentes, né? Deixa eu lembrar, eu sou péssima. Advanced Persist Threats. Isso, que era os ataques persistentes, que era... Qual que era a diferença, né? A gente tem os ataques DDoS, né? De negação de serviço, que são ataques que as pessoas fazem para derrubar um site ali, para causar algum barulho e mostrar que tem uma fragilidade. Esse ataque persistente era diferente. E qual que era o perigo dele, né? Ele era alguém que tinha um jeito de entrar por um phishing, né? Por uma engenharia social, entrava na sua rede... Já tinha engenharia social, Já tinha engenharia social, né? Não era tão divulgado o conceito de conscientização. As pessoas não entendiam tanto a necessidade da conscientização. Mas entrava-se por engenharia social. E essa pessoa entendia a nossa rede, entendia as fragilidades, entendia onde ele ou ela, né? Na época era muito, muito mais eles. Onde essa pessoa conseguia tirar a informação sem fazer barulho, ali por uma rota já conhecida, que não era muito monitorada, e fazia esse trabalho ao longo de anos, de roubar informação ao longo de anos, até que um dia explodia ali com o roubo de
informações, por exemplo, de cartão de crédito, de Mas usuários, não mudou, bases. continua a mesma coisa. Mas era a ameaça do momento, porque as pessoas não imaginavam que isso estava acontecendo dentro Que das podia empresas. acontecer, inclusive, e, né? E que já estava acontecendo há anos. Aí, de repente, começou a explodir os casos desses Você ataques. se né? sentia minoria? Como mulher, nossa, eu me sentia um peixe fora d'água, Não, mas tem que totalmente. perguntar antes da minoria, tem que perguntar. Ela falou um outro detalhe que você não prestou atenção, eu acho. Né? Ela teve discriminação quando estava na faculdade já. Na faculdade, quando ela foi, até acho que ela foi comprar o computador montar, já tinha. Ela falou, ó, eles, né? É eles. Ela falava eles, entendeu? Então, na faculdade era minoria? Totalmente. É. Era totalmente. A minha sala era basicamente homens. Entraram 25 mulheres. Eram tão poucas que a gente é amiga até Sabe, hoje. De 500 alunos. Eu antes de fazer direito, Caramba. eu fiz turismo. E na minha faculdade tinha só turismo, letras e pedagogias. Então, a única que tinha homem era no turismo. Sim. A minha esposa, ela fazia letras, eu conheci na faculdade. A classe dela tinha, não sei, 30 ou 28, e um cara. Ah, É o sim, contrário. tinha Áreas como psicologia, marketing, aí não, a gente mas tem o um cara numa inverso. sala Não, com 30 mulheres. Eu perguntei entendeu? para ela tava ao porque contrário. assim, a gente tem um histórico de que assim, os cursos lá na década de 70 na USP, as mulheres eram a grande maioria em massa sim. de tecnologia. É? Aí teve uma Sim, mudança. por quê? Por quê? Por quê? Explique. Por Porque que lembra que regrediu o você negócio? falou do aquele computador gigante de parede e tal, É. antes de ter os PCs? Quando a tecnologia começou, a função mais importante em TI era o digitador. Era inserção de dados. As mulheres digitam muito bem. As mulheres eram as secretárias. Ah, tá. E elas foram a grande maioria nos cursos. Por isso que a gente fala, pô, onde as coisas se perderam? Porque aí não se deram a perdeu mesmo. evolução da Regrediu, carreira né? delas. Houve uma regressão. Isso. Já na minha universidade, eu estudei aqui no ABC, eu estudei em São Caetano. Eu peguei o convite de formatura, né? Porque a gente assumiu um ativismo de essa história de mulher, maioria. Por que eu nunca sentia isso, né? Será que eu era doida, que eu só trabalhava, não olhava para os lados? Nós nos formamos, nós éramos mais de 40% mulheres nos cursos de ciência da computação. Então, acho que tem muita mulher aqui no ABC. Mas é interessante ver que não é normal isso no Brasil como um todo, acho entendeu? Que você foi uma exceção. Assim, Não, fez o meu faculdade aonde curso mesmo? foi uma exceção. Eu fiz na PUC. São Paulo. Foi. Então, São Paulo. A minha era cidade- privada. A sua. A PUC era a privada sua... também. Ah, a PUC Privada. também Não, mas é privada. uma faculdade que tem mais aberta. Sim. A PUC, Exato. né? E era de humanas, né? A PUC era uma faculdade de humanas. Então, É. era um campus e um curso novo. Eles tinham um curso de engenharia, um curso de matemática, um de física e um de ciência da computação. Era uma iniciação em exatas. Porque a PUC é uma faculdade que era reconhecida por humanas. Então, neste campus novo que abriram, era basicamente homens. Entraram para Então, a fazer esse... discriminação Então, ó, já vem desde a faculdade. mulher- Ela já começou com discriminação, depois ela foi arrumar um primeiro emprego, provavelmente, né? Então, olha toda a mas dificuldade não que ela vamos- teve. Vamos fazer apologia para o lado ruim, que a gente já sabe que Sim. tem. Ela teria 30 histórias Tem. aqui da gente sentar e chorar aqui É. para contar. Mas pensa, duas mulheres empoderadas, ali, uma familiar e uma amiga, que praticamente também te empoderaram Sim. para te incentivar a entrar uma área que era extremamente masculina e difícil. E você nem era tão amante de matemática assim na época. Nem E um pouco. você, com todo o teu esforço e empolgação, se tornou uma programadora. Aliás, eu sou uma frustrada, porque eu dava mentoria, tal, eu queria ser programadora e eu fui para onde? Em cyber. Eu tenho um pouco diferente a trajetória de carreira. Mas pensa assim, ela teve todo um conjunto de talentos e de elementos que trouxeram ela para áreas que, se alguém tivesse que apostar e falar, você vai ter sucesso como programador, iam dizer, não, nem pensar. Aí você vai, com X anos de carreira, entrar em cyber. Não, você não vai, entende? Então, é isso que esse senso de minoria acaba definindo para a gente como regra, mas ela trabalhou todos esses desafios e teve êxito. A programação não exige mais matemática?
Exige? Não, Exige? era basicamente matemática. Eu Não, tive ela que falou que ela não reprogramar. gostava. Então, Eu tive que reprogramar o Eu cérebro. tô surpreso, né? Pelo que eu conheço. Eu, por exemplo, também, só gosto de humana, né? Eu não conseguia Não, fazer eu era- Mas programação. é que você Eu era tinha me- exemplos em humanas. Eu era a então- melhor aluna do colégio. Eu e um menino no colégio, né? Que a De gente... matemática? Não, do colégio. Mas eu não gostava de matemática. Mas no Mas colégio... ia bem em matemática o colégio? Ia, sim, mas não era uma área que eu gostava, que eu me Ah. aprofundava. Eu era a melhor aluna do colégio que dividia com o Bom. menino. Quando eu entrei na faculdade, eu tirei meu primeiro 0. Zero em que? Matemática tirou? Em cálculo. E eu falei, cálculo. gente... Ah, não, mas cálculo é a Mas é foi- uma matemática à pra- parte. Mas foi chocante. Mas passar de uma melhor aluna para um Pra o zero... zero. Não, Foi cálculo e eu é não o terror de todo cientista Não, eu da tirei- computação. Meu primeiro ano na faculdade, eu tirei 0, tirei meio, tirei 1. É participação só. Pode ser tão Zero, ruim. zero e meio é a mesma coisa. Dizem que é participação só. que E você teve eu na prova. não desisti. Falei, não, eu vou aprender, vou continuar. Arrumei pessoas maravilhosas que me ensinaram o que não estava entrando na minha cabeça e continuei até me formar. E aí, em 2013, você já tinha quanto tempo de jornada de carreira? Em 2013, 13 para 14 anos, né? Porque eu comecei ali no final de 99. É o tempo que eu comecei ali a carreira em 94 para 95. Entrei já direto em cyber. Então, quando você começou em cyber, eu já tinha 14 anos de jornada. Sim. E como é que foi essa paixão, assim? Porque você entrou como projetos, tateando e... Não, eu entrei como projetos numa equipe muito boa e eu admirei muito as pessoas que estavam ali naquela equipe e o amor que as pessoas tinham pelo assunto, pela área, né? Cyber estava nessa modificação de trazer... O nome já era cyber ou não? Era segurança da informação, né? Aí não começaram usava os cyber. Uns poucos anos depois. O começou americanismo cyber. veio depois. Já era uma área que falava um pouco inglês e português, que não era uma coisa que eu vivia na vida, né? O pessoal já usava muito essas buzzwords na época, mas ainda era pouco, assim, comparado com hoje. Se chamava segurança da informação. E eu comecei a trabalhar com pessoas muito boas, que tinham uma paixão. E eu não tinha vivenciado daquele formato. Eu trabalhei com pessoas que gostavam do que faziam, mas não tinham aquela paixão. E elas falavam daquilo com paixão, com vontade, com futuro. E eu falei, essa área é a área do futuro, é a área que eu quero estar, é a área que eu me apaixonei. Eu criei uma paixão vendo as pessoas ali. E eu comecei a tentar me desenvolver cada vez mais. Foi uma área que eu olhei e falei, eu preciso me desenvolver aqui. Eu ainda não sou a melhor profissional, mas eu serei uma grande profissional aqui, então eu tenho que me Isso é desenvolver. importante, né? Essa vontade de fazer as coisas direito e seguir carreira, né? E aí humildade, né? Eu acho e aí, que foi... como a Andréia, eu sei que ela quer perguntar, né, nesse segmento Ele lê de meu se destacar, pensamento, ele já lê meu de pensamento. destacar e seguir carreira, você deve ter tropeçado em muito homem aí que surgiu todo esse preconceito, né? Que a gente já sabe que, né? Que a ONCE combate e essas outras 30 pessoas, essas agremiações, como é que se poderia chamar? Não são todas ONGs, né? Que nem São comunidades. A gente chama de comunidades. A comunidade não é muito legal, porque o Rio de Janeiro é comunidade lá. Não, mas Rio a de gente Janeiro chama lá de acabou. comunidade. No grupo em tecnologia... São grupos, né? Isso, esses grupos... Quando você fala comunidade, tem um senso de conjunto. Independente do uso de comunidade ali para as favelas e tal. A gente usa comunidade com muita... Eu acho bonito o termo, mas o que ficou vulgarizado por causa do Rio de Janeiro, as comunidades lá. Mas em tecnologia a gente nem pensa nisso. Mas é interessante a gente pensar que hoje, né, o papel da comunidade ele é super importante porque ele une profissionais de N escalas, de diversas empresas de diversos portes com o iniciante. Com o estudante, sabe? É onde a gente se encontra, é onde a gente transfere conhecimento. Essas comunidades, elas não podem ser radicais também, né? Porque tem umas comunidades de cybergirls que são radicais, né? Que o homem não pode entrar. Eu vi um jantar que nem o garçom não podia... Um jantar de uma comunidade feminina que o garçom não podia ser garçom, tinha que ser garçonete. Depende do que vai ser tratado, Afonso. A gente na não, OMS... comemorativo. A gente na OMS, eu defini como regra para eu assumir a liderança do capítulo brasileiro que eu queria ter os homens comigo. Porque eu disse assim, eles são 80% do mercado, então o líder da Eli, 80% de chance de ser um homem. Um par da Eli, 80% de chance de ser um homem. A equipe da Eli, 80% vai ser homem. Porque é uma estatística de mercado e é o que o mercado comporta.
E vamos tentar mudar essa estatística, mas eu trouxe. E tenho N outras comunidades onde os homens são mentores. Então, as Cyber Security Girls também são abertas. As Cloud Girls, que é uma comunidade gigantesca para mulheres que trabalham com tecnologia de nuvem, ela foi fundada por um homem e uma mulher. A Cyber Security Girls, para quem não sabe, foi fundada por um homem e uma mulher. Eu acho que tem que ser isso Aqui aí, a gente na UOMSE, a fundação foi toda de mulheres, mas assim, os homens têm uma participação especial e eles entram e saem das nossas iniciativas e eu acho que trazem tem que outras ser. mulheres. Eu acho que tem que ser assim, acho que tem que ser, se a mulher quer igualdade, a igualdade não tem que ver o gênero, né? Mas a gente Tem tem que ver, pauta tem que- fechadinha, tá? Tem dia em que o homem não entra. Então, eu acho que talvez nesse jantar aí, não é que elas façam sempre dessa forma. Talvez nesta comemoração precisasse por conta de algum propósito, alguma mensagem, algo. O que a gente fala é o espaço seguro. O espaço seguro para ter poder de fala. Às vezes era isso. Agora, se for radical e realmente forem todas as vezes, não é a teoria que eu só tô acredito. lembrando que o empoderamento não pode se tornar um empoderamento radical, tanto para os dois lados. Tem que ver, como eu falei, não tem que olhar nem o sexo, nem a cor, Sim. nem a deficiência da pessoa, né? E aí que a tenha, gente. né? Eu acho que tem que Sim. partir para uma coisa melhor e mais prática. Então que agora você vai eu- chamar eu e a Eli para todos os seus clubes do Bolinha com seus amigos lá de Itu. Não Fechado. Fechado. Quando Mas eu não tiver tenho- clube do mas Bolinha eu da nunca- cerveja, eu nunca- quero entrar. Eu nunca tive clube do Bolinha. Assim, as minhas amizades sempre foram mais femininas, porque a mulher acho que discute mais, né? Então eu não tenho esse problema. Eu acho que os homens não deveriam ter esse Seu problema. call Né? center, conta para ela. É mais mulher. É mais mulher. Aí eu aprendi a respeitar todas as dores que tem trabalhar com mulher, porque é diferente, né? Trabalhar com mulher é diferente. A mulher ela tem maternidade, ela tem algumas épocas do mês, né? Que elas têm os seus problemas diferentes. Ai, Mas elas também trazem a semente eu não da conhecia vida, né? esse seu lado, essa É? expertise toda sua, feminina. Mas Não tem que ter, você trabalha com isso, você vai colocar uma pessoa que está com deficiência para atender um telefone, o cara liga, ela vai ligar para fazer uma coisa de cobrança, e aí primeiro fala, não vou pagar, ela manda o cara para aquele lugar, pô. Tem que ter essa expertise. Ou o entendeu? contrário, e aí ela vai chorar. Não, é que o trabalho de call center, quando é saque, tudo bem. É uma ajuda, mas quando é um trabalho de cobrança, ele é agressivo, né? Sim. Por isso que hoje o WhatsApp é uma ferramenta muito boa para cobrança, porque ele gera menos reclamação, gera menos alteração, porque as pessoas se alteram, né? E ninguém quer ser cobrado, né? Hoje ninguém quer receber ligação. Se ligar para dar alguma coisa é fraude. Antigamente, se uma ligação podia ser uma coisa boa, não é só cobrança. Então, hoje, graças a Deus, a tecnologia trouxe o carro. Mas, assim, eu já tive reclamações de a pessoa estar cobrando a outra e estar negociando, aí a pessoa do call center mandar um asterisco numa interrogação e ser considerado agressividade, isso aí, entendeu? Então, é isso, a tecnologia, essa é a parte boa da tecnologia, mas em relação à igualdade, eu sempre achei, eu acho porque eu tenho esse viés, porque minha mãe era a pessoa forte da minha casa, né? Minha mãe era Tá vendo? Sempre tem uma história, um porquê. A minha mãe, ela sempre trabalhou a vida inteira em Portugal e no Brasil, e ela que era líder de tudo, meu pai era simplesmente o companheiro dela, trabalhava bem, mas não passava nenhum tipo de influência, nem tomava decisões. Ela tomava decisões de tudo, a vida inteira, né? Isso parece a história da Dudalina. Eu tive o prazer de ouvir a Sônia Hess contando a história dos pais. Então ela fala, meu pai era poeta, empreendedora mesmo era minha mãe. E a Dudalina surgiu das mãos da mãe. Então, como a Eliane teve essa influência, eu tive essa influência de respeitar as mulheres. Desde criança, eu sempre respeitei as mulheres e, assim, eu sempre gostei de conversar muito, sempre fui falador, né? Então, eu ia numa festa, eu ficava conversando com as pessoas mais velhas, era mulher. Não é conversar com o homem porque o cara não tá nem aí, né? O homem não conversa, não tem esse diálogo, conversa só sobre futebol, coisas práticas. A mulher tem uma conversa, outras coisas, como diz minha filha, a gente fala em casa, coisas da vida, né? Agora, pensa o seguinte, Eli, aqui, sentadas aqui com o doutor Afonso nesse episódio comemorativo, a gente representa no mínimo, não vou me estender em todas porque eu sei que muitas faltam aqui,
com o grupo de mulheres do AWS User Group de Belém, com o cantinho, a gente representa o Cantinho das QAs, a gente representa as mulheres Cantinho da das QAs? Cantinho das QAs, de Quality Assurance. Ah, legal. As mulheres da Casa Hacker, a Cyber Security Girls BR, a Devs Norte, que é para mulheres desenvolvedoras, Elas Programam, FEME-IT, História Delas, Manas Digitais, as MCIO, as poderosas mulheres CIO, Menina de CyberSec, Mente Binária, que tem um projeto para mulheres, Minas TI, o Grupo Mulheres do Brasil, minhas queridas do comitê lá digital, Risk Woman, tem grupo de riscos para mulheres. Ah, Risk Human? Tem. Sim. Mas Sec tá- for Como Kids. é que vai ficar esse Risk Human que tem... vão ser duas coisas diferentes? Não, o Risk Woman trabalha com as mulheres da área de riscos, que a gente também trabalha. Temos Sec for Kids, Somos Tech Power, Tech Kids, TI de Salto, WOMSE, Women Tech Makers e Who Makers Code. Aqui neste episódio a gente representa todas essas comunidades para mulheres e muito mais. Como é para você, e conta para o Afonso, porque aí eu acompanhei sua trajetória, porque a gente estava junto, de sair dali, que eu não gosto de tecnologia, me empoderaram para tecnologia, entrei em TI, comecei com cyber. Como é que você chegou no ativismo? Conta para o Afonso e para quem está ouvindo a gente. Então, entrei em cyber e aí eu me sentia um peixe fora d'água no começo, né? Eu estava me descobrindo ali onde eu ia achar meu cantinho, né? Meu lugar. E só tinha homens, assim como foi na carreira de tecnologia como um todo, né? Eu não tinha muita referência de liderança feminina e eu queria ser uma líder feminina. Então, e eu não estava achando muito espaço para assumir essa liderança feminina, porque tinha lideranças masculinas me falando como fazer, mas faltava um exemplo. E eu comecei a procurar, e aí começaram muitas dessas comunidades, e algumas pessoas começaram a organizar muitas palestras, e eu comecei a conhecer algumas pessoas e algumas palestras que mulheres falavam. Porque também nas palestras, normalmente homens falavam, né? Palestras eram masculinas. Então, eu comecei a ver mulheres incríveis falando, que são minhas amigas até hoje, graças a Deus. E me inspirei, falei, não, eu quero ser que nem essas mulheres. E eu quis fazer parte de alguma coisa. E nessa época também, me falavam muito sobre voluntariado. Eu comecei a ver onde eu posso ser voluntária na vida. E eu achei a ONCE, e conheci a Andréia, né? Fui na primeira, me convidaram, uma amiga minha me convidou para a primeira reunião da ONCE. Ela falou, olha, tem uma... E eu nem sabia que ia ser a ONCE, né? Ela falou, tem uma comunidade que está começando e você não quer ir? Viu? A gente usa comunidade assim de boa. E eu fui, falei, não sei o que é. Eu estava indo, tudo que me convidavam, que eram mulheres protagonizando. Eu fui, conheci a Andréia estava começando, era o primeiro dia lá. Ela estava contando qual era a ideia da comunidade e estava recrutando pessoas para trabalharem com ela. E aí eu olhei e eu falei, olha, eu acho que é isso, você voluntária num processo ali, num capítulo de cyber para mulheres. Tipo, é o que eu estava procurando. E eu mandei para ela, mas eu mandei timidamente, assim. Eu mandei Andréia, eu quero trabalhar, mas eu não sei se eu posso contribuir muito, porque eu ainda não tinha uma autoestima que eu podia. E a Andréia falou, eu tenho certeza que você pode, eu acho que você pode fazer mais. Vem trabalhar comigo de líder. Eu falei, será? Ela falou, vai dar certo. A gente vai ter apoio. Eu falei, tá bom, se você confia em mim, eu confio em mim também. E a gente começou na ONCE e abriu a porta para mim do onde eu podia ir. A Andréia me ajudou muito nessa construção da autoestima feminina, porque aí eu conheci centenas de mulheres, e aí em vários desses grupos que a Andréia citou hoje eu faço parte, então eu conheci centenas de mulheres empoderadas, mulheres fortes, mulheres com histórias difíceis. Eu não estou sozinha no mundo, porque até então eu achava, só eu enfrento isso. Só tinha você. E aí eu vi líderes incríveis, eu falei, por que eu não chegaria na liderança se tem tanta líder incrível no mercado? E mudou a história da minha carreira, as comunidades trouxeram Isso foi outra visão. quando? 19, né? Que foi o primeiro dia da Esse dia ONCE. 0, nós éramos 30 pessoas dentro de uma salinha ali na Cisco, porque a CEO, a brasileira, que hoje está É da Cisco. ela está lá em Portugal, ela trabalhava na Cisco, hoje ela atua na Microsoft. Essas 30 pessoas, praticamente todas continuam na ONCE numa posição de liderança.
todas tão engajadas, assim. E tinham homens no nosso evento, Sim. tá, doutor? Tinham homens no nosso evento, como E entraram como convidados. líderes também, né? É isso. Não deixei de conviver e conversar com os Tem homens. quantas pessoas? 1.000 e poucas, né? 1.500. É Latam, né? A gente está É. com inscritos de mais de 40 países de Latam. O Brasil é uma peça. É a maior peça, né, em termos de volume, mas é uma peça. É muita gente. É bastante. E com acessibilidade, Afonso, que assim, ele amanhã faz uma reunião com alguém do México, que chama alguém da Colômbia, que chama alguém da Venezuela, e uma palestra do Brasil que vai para lá, palestra delas que vem para cá, ou um grupo de apoio que, olha, como é que a gente acolhe o membro voluntário em diversos países diferentes para ter unicidade, né, Eli? Isso que a Andrea falou, eu estava construindo aquela a visão de mulheres empoderadas, líderes e mulheres engajadas. E aí isso cresceu tanto a minha autoestima que eu comecei a pensar, eu quero fazer palestras internacionais. A UONCE me deu a primeira oportunidade. Eu comecei a fazer palestras dentro da UONCE em espanhol. E eu estava estudando espanhol e ela me deu a oportunidade de... Você fala espanhol? Falo, estou estudando, estou aprendendo. Então, vem fazer palestra em espanhol. E eu comecei a abrir leques. Eu tenho possibilidade de ir para muita coisa que eu não tinha pensado antes. Tá, mas sem ser palestra também, a ONG faz colocação? Faz mentoria, faz... Colocação mesmo ali de um RH de Então, emprego. Tem carreiras, né, tem vagas que a gente disponibiliza lá dentro, e aí tem mentorias para ajudar na carreira, na entrevista, no como você vai para essas vagas, para saber a sua posição, para transição de carreira. Tem treinamento, então tem muito treinamento, muita certificação de mercado que a ONCE disponibiliza para treinar as mulheres, para preparar as mulheres para essas vagas. Então, a ideia da ONCE é não só empoderar, trazendo as mulheres para perto, mas treinar, dar oportunidade, e a gente trabalha muito com isso, né, André? É mágico, Afonso. Esse grupo de comunidades, né, que se ajuda entre si. Você falou 40 países, mas não 40 países. Não só na América Latina. América né? Latina. Tem 40 países na América Latina? Não, nós estamos em mais de 40 países da América tá. Latina. Sim. Sim, América Latina. Mas 40 países dentro da América Latina? Opa, inventário feito lá no cadastro eu pensei central. Que tivesse menos países aqui. E aí pensa o seguinte, a gente tem essa conexão, inclusive, com ONGs e entidades governamentais de fora. Então, é uma unicidade. E a gente também tem aliança com comunidades mistas. Uhum. Não precisa ser só comunidades para mulheres. Aí buscar o conhecimento onde ele está. Tem que estar aberta para tudo, né? Exatamente. As Pode crianças, restringir. a gente vê as palestras para as crianças lá em espanhol, lá na Colômbia. É uma delícia. A gente faz parceria com grandes empresas. Então, tem diversos segmentos dentro da ONG. Tem bastante patrocínio lá para fazer a divulgação de toda essa parte aí, né? E quais o futuros de planos da IONCE? Que eu acho que é mais de comunidades, né? Que a ONCE, ela já é uma ONG, né? Sim. Sim. Uma ONG, ela tem uma diferença, aí falando juridicamente, uma diferença de uma comunidade que é uma associação, entendeu? Uhum. Ela, na realidade, não existe ONG, né? É OIC, né? Que são organizações não governamentais que ela pode se inscrever conforme o país, em uma categoria educacional, saúde, e aí ela pode pegar um projeto para ela e ela não precisa tocar está falando uma parte jurídica, ela não precisa tocar o projeto. Por exemplo, a ONCE poderia montar uma faculdade, montar cursos com patrocínio governamental, mas não precisa não precisa estar atuando. Ela pode contratar alguém, ela só supervisora. É isso que acontece, infelizmente, com a corrupção do país, né? Hoje em dia, a parte de saúde está tudo assim, né? Está em OIC, né? E aí o cara lá, vê de contratar a empresa correta, né? Aconteceu agora um caso aí das quentinhas, né? Um contrato de distribuição de quentinhas, e aí foram ver as cozinhas, não tinha nada, né? Só fazer uma correção, você tem toda a razão.
Países diretos da América Latina a gente tem 20. Só que tem nós 40. temos mulheres... Eu estava Ó, procurando. não, Eu desculpa. estava procurando os países da América Latina aqui. Mas vamos lá, eu tenho mulheres que nasceram nesses 20 países da América Latina e que estão em mercados fora. Então, elas continuam sendo latinas. Já fui para a Europa agora. Foi, mas a gente ainda não está oficializado como um capítulo europeu. Mas assim, a mulher que é latina e mora nos Estados Unidos, ela está na OMS. Então, por isso que o cálculo é de mais de 40 países. Porque ela é de Latam, né? Ela nasceu originalmente em Latam e ela está num outro mercado. Então, por isso que é 40. Como a presidente, que agora está... Exatamente, exatamente. Então, vocês têm vocês têm algum projeto desse de levar essa parte, pegar os projetos com dinheiro governamental, que é nosso mesmo, e transformar isso em, por exemplo, educação digital para as crianças, aquele projeto que eu sempre falo aqui, né? De levar isso, fomentar perante as autoridades que vire grade curricular nas escolas, entendeu? A gente trabalhou lobby, né? forte nesses 5 anos. Eu diria que a gente cresceu muito, tanto é que eu não sou mais a líder do capítulo brasileiro, eu sou head do conselho no Brasil. Minha querida Ana Cerqueira é a líder do capítulo brasileiro. Estamos esperando ela aqui, né? Assim, a Ana vai vir. Precisa mandar uma mensagem assim para elas. como a gente tem a evolução da liderança também nos outros países, mas assim, a ONG, ela embora seja latino-americana, ela foi registrada como ONG nos Estados Unidos. Então, ali a gente teve apoiadores como a OEA. Né? Eu diria que assim, o Brasil ela está registrada como ONG? Ela é lá de fora e a gente presta o trabalho para a ONG registrada lá fora. Aqui nós somos uma comunidade que presta serviço para essa ONG registrada, que tem um registro formal. Então, assim, no Brasil eu diria que a gente não alcançou ainda canais políticos e vieses, embora a gente já tenha chegado até um governo no Sul que queria levar para a grade curricular dos professores a questão cibernética para eles ensinarem os alunos. A gente começou um projeto nesse sentido tem mais ou menos 1 ano e meio, que acabou não evoluindo por conta da forma como o Brasil opera. Eu acho que esse projeto poderia começar com o trabalho que faz o Tech Kids lá, né? Começar com as escolas particulares. A escola particular ela tem interesse em ter na grade curricular matérias que ela pode ter que não sejam diferenciadas, né? Pode ter alguma matéria, por exemplo, tem escola que tem o inglês como base, mas, por exemplo, a escola da minha filha tem italiano agora. Aí toda escola tem francês, então ela pode colocar isso na grade curricular dela. Para ela é um business, né? Ela vai até cobrar mais, porque então, olha, essa escola tem na grade curricular direito digital, né? Treinamento digital. Então ela pode colocar. E vai acabar forçando para uma equidade as escolas públicas a colocar isso também. Senão vai cair naquele problema, né? E uma escola é diferente da outra, aí precisa fazer cotas, né? Não, a escola tem que ser igual, o ensino deveria ser igual, de qualidade o ensino público, né? Mas era, né? Era, ensino público, não é da época de vocês, né? Mas eu estudei escola do Estado. Eu também. Estudei escola do Estado, apesar que eu era um aluno meio rebelde, né? Primeiro rapidinho, eu entrei, eu faço o aniversário em abril, e sempre teve no Brasil carência de vagas, e a escola começa em março, colocou em março, quando foi 15 dias de aula, chamaram meus pais e falaram que eu estava tomando vaga de outros que já tinham feito 7 anos de idade. Você acredita? Me tiraram da escola. Meus pais não tinham muito conhecimento, não tinham uma cultura, não tinha amigos do Brasil, imigrantes, me colocaram numa escola particular muito boa. Aí eles mudaram de um bairro para o outro, aí tinha uma escola perto da minha casa, da pé a pé, eles acharam ótimo. Porque na Europa acontece isso, vai a pé, vai na escola, me colocaram lá, a escola era ruim. Era ruim, eu acabei sendo convidado ano passado na escola por mau comportamento mesmo, né? Mau comportamento. Aí eu fui para uma escola particular. Era ruim e o Afonso era danado. Tá vendo? A escola era ruim, não tinha uma pedagogia boa, não tinha algo interessante, eu só perturbava as aulas. E você era boazinha? Eu era nerd. Você era nerd? Eu concorria a melhor aluna do colégio, tinha que ficar estudando. Ela era nerd. Eu participei, eu representei a minha escola em Olimpíada de Matemática. Não, então, eu era nerd de escola pública, eu não era expulsa não, Afonso.
Eu era quietinha. Ah, eu fui convidado nessa escola. Meus pais tiraram, não fui expulso não, nessa escola. Meus pais tiraram mesmo por conhecimento dele, porque era assim, toda hora chamado na escola. Toda hora eu ficava depois Foram da hora. proativos E pra meu não ser pai expulso. não tinha a menor cultura, minha mãe tinha. Ele foi 2 vezes, a segunda vez ele foi, não vou mais, eu acho que a escola, meu filho é incompatível com a escola, ele colocou uma escola particular. É uma Mas visão. É visionário. Quando você- mas depois eu voltei a estudar em escola. Eu vim para São Paulo com 16 anos, eu voltei a estudar em escola pública, né? Aí eu fui jubilado, não sei se você sabe o que é o termo jubilado. É Sei. quando reprova. É. Na minha faculdade algumas teve vezes. muita gente jubilada e, Então, por incrível, eu só fui. tinha homem. As mulheres entravam com muita dificuldade. Dificilmente eu não vi Eram nenhuma mulher ser jubiladas. jubilada, só homens. Então, aí eu vim para São Paulo, meus pais também sem pouco conhecimento, eu vim para São Paulo no meio do ano. E foi na época que reformaram o ensino, reformaram de científico para colegial. Era científico, as matérias eram diferentes. Aí quando foi colegial, eles fizeram uma série de matérias, e nessa escola que eu fui estudar, uma escola pública, muito boa por sinal, a escola é boa até hoje, né? Tinha até ar-condicionado, tinha um ginásio, escola muito boa. Ela tinha francês. E aí não havia adaptação, né? Aí minha mãe falou, não precisa estudar muito, não, você adapta primeiro e tal. E aí eu caí na gandaia, né? Vim para São Paulo, caí na gandaia, e aí eu perdi o ano. Aí no segundo ano também, aí eu não me adaptei, tal, com dificuldade, eu acabei não passando de ano, e aí minha mãe tirou e colocou em outra escola, olha só, Brasil, outra escola pública. Outra escola pública. Mesmo jubilado. Mas- Que adianta jubilar e tá. Porque o jubilado foi feito para você tirar a vaga quem quer estudar. Sim. Aí eu fui para outra escola. Então vocês já viram que eu não fui um aluno perfeito. Mas aí- Não fui um aluno perfeito. Você não era muito dedicado lá nessa época, né? Não, eu era, não Mas faltava aula e tal, mas Você eu que- gostava de um pouco de outras atividades extracurriculares, né? E aí eu Sim. acabava não. Era da turma do fundão. Sempre, da turma do fundão. E você que não foi jubilada, quando você entrou na Não, UONCE, melhor aluno da escola. você era qual o seu nível hierárquico? Quando eu entrei na ONCE, eu era analista sênior. Eu vi a sua evolução para coordenação, para gerência, e hoje você é um C-Level, você é uma CISO. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, porque entra em liderança, Afonso, entram outras questões, né? Se a gente entra ali como programadora, como profissional de segurança, tem N dificuldades que dirá quando você começa a liderar. Sim, como eu disse, a ONCE trouxe muito dessa autoestima, porque eu já queria ser, eu já tinha decidido e definido que eu queria ser gestora. Eu gostava de trabalhar com gente, queria ser gestora, mas tinha poucas pessoas que acreditavam que isso ia dar certo. E aí a ONCE trouxe muito para mim essa acreditação em mim mesma, essa autoestima. E eu comecei a me preparar, conversar com muita gente, conversar com muita gente executiva para entender como chegaram lá. Muitos homens, né? Porque ainda não tinha tanta liderança feminina, mas comecei a conversar com muitas mulheres também, como a Andréia. A Andréia me mentorou também nessas passagens. E as coisas foram acontecendo, foram aparecendo oportunidades e eu fui me candidatando para as oportunidades. Eu fui entendendo que eu podia fazer parte e fui criando minha rede de apoio ali para aquelas oportunidades. E não foi sempre fácil depois disso, não é porque eu consegui autoestima que foi simples. A gente tem um amigo em comum, que agora é um amigo em comum, né? Mas na época me contratou, que ele falou assim, olha, eu achei que você não estava confiando muito em você, mas eu vi que você tinha um super potencial. Então, eu estava neste processo e a ONCE me ajudou muito nesse processo. A Andréia me ajudou muito nesse processo de crescimento como uma referência e como uma mentora também, e outras grandes mulheres também. E aí eu comecei a ganhar bagagem e acreditar em mim. E hoje em dia eu acredito, se você me chamou para uma vaga que você entende que eu estou pronta, eu também acredito que eu estou pronta. Aí óbvio que eu vou ter senso e olhar, não, pera, você me chamou para uma vaga que acho que não é o meu momento de carreira. Mas eu acredito que eu posso. Então, isso abriu as portas e cheguei onde eu estou hoje, né? É interessante essa trajetória, né? Muito interessante. Estou numa trajetória de crescimento, né? E ela fala, André me ajudou, a mentoria me ajudou. A mentoria, cara, quem ganha mais é o mentor. O mentor aprende muito mais do que ele consegue entregar no fim das contas, né?
Bom, a gente chegou ao final do programa. A gente não falou muito hoje de cibersegurança, desse Dia Internacional da Mulher, mas atualmente a Andréa mostrou tudo que tem de comunidades de mulheres fazendo por esse empoderamento, por crescimento dessas carreiras, conhecimento da carreira e a trajetória da Eliane Rodrigues, que eu agradeço muito. Ela trouxe aí toda uma história, né? Toda uma história muito, muito interessante, muito inspiradora, porque ela começou sem querer entrar na área, sem gostar da área, sem gostar de matemática, e ela chegou a uma profissão de cibersegurança que traz satisfação para ela, traz uma carreira brilhante e foi para as comunidades aí que ajudaram ainda a crescer mais. Então, esse é o caminho para quem está assistindo, para passar para quem não está assistindo também, que a mulher pode fazer essa carreira de cibersegurança. É uma carreira, tanto para homem quanto para mulher, necessária, vai crescer mais. A tecnologia, ela chega, mas traz também a prevenção, traz a educação digital, e por isso que a gente fala sempre, cada momento, que pode ter a oportunidade de trazer essa educação digital para a escola, seja particular do Estado, trazer para instituições que levam esses cursos para as escolas. Inclusive, não só as crianças precisam ser educação, mas a escola precisa ter educação digital. Não é só tirar o celular das crianças, eu acho que vai resolver o problema, né? O problema é muito mais sério, né? Tem vários viés aí, né? E eu agradeço quem está assistindo, que repasse isso aí, que assine nosso canal, que traga mais pessoas para compartilhar esses insights, né? E gostaria de, rapidamente, se pudesse, as duas, né, deixarem uma mensagem, um resumo da carreira de vocês, dessa luta que vocês têm de trazer esse conhecimento para esse dia tão especial, que é um dia mundial, não é um dia local, São Paulo, é um dia mundial da mulher, né? Que é a semente do mundo, para trazer uma mensagem para deixar perpetuada aí, que quando cai na net fica perpetuada. Mas em segurança vocês. Eu vou começar. O doutor Afonso falou, a gente não falou muito de cyber hard skill hoje, mas a gente falou de um soft skill que é um dos mais importantes para o mundo, que é a carreira, o como a gente acredita e o quanto a gente se dedica para essa carreira em cyber. Então, nós somos hoje uma população de 5,4 milhões de profissionais de cyber no mundo, segundo a pesquisa do OS Square. Desses 5,4 milhões, quando eles perguntam qual é o gap, quantas pessoas vocês estão precisando em empresas, o número que sai é de 4,8 milhões. 5,4 trabalhando, 4,8 faltando. Ou seja, todas as dicas que a Eliane deu aqui hoje, de empoderamento, de coragem, de intensidade, de aprendizado, né, de se jogar para um propósito de acreditar em si mesmo, são importantes e podem fazer a diferença na sua carreira em cyber, né? Em cybersecurity, porque a gente está precisando. Vou entregar aqui o nosso mimo como podcast para você tomar o seu café. Obrigada. E lembrar da gente, lembrar desse momento, mas antes da gente fechar, a gente quer ouvir suas considerações finais. A G2 é sempre carinhosa com os nossos podcasters aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela conversa, foi incrível, dois profissionais incríveis dividindo esse espaço. O que eu posso fechar depois dessas palavras da Andréia eu sempre falo para as mulheres que eu tenho o privilégio de estar representando mulheres hoje numa posição, estar aqui nesse espaço falando de mulheres no Dia da Mulher. Isso é um privilégio muito grande que eu agradeço todos os dias. E eu sempre falo para as mulheres, acreditem em vocês e procurem sempre outras mulheres para conversar. Vocês vão tomar não na cara, nem sempre vai ser fácil, mas tem muita gente para ajudar, para passar experiência, para trocar experiências e vivências. E tem muita comunidade. A Andréia fez uma lista gigantesca, então não sabe por onde começar. Entra na comunidade, procura uma mulher, bate um papo, conta a sua história, não deixa alguém que não acredita tanto em você te derrubar, ou sua autoestima te derrubar ali, que quando não está muito em alta. Então, acredita sempre em você. Acredita, tenta de novo, deu errado, tenta mais uma vez, que as coisas acontecem. Bom, obrigado mais uma vez. Obrigado a quem está assistindo
e nos vemos no próximo episódio e fiquem seguros.